Fala galera, beleza? Estamos começando mais um vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso conteúdo é produção de conto, isso mesmo, um texto narrativo. Vejamos os objetivos da nossa aula. São dois: criar narrativa ficcional que utilize cenários e personagens realistas ou de fantasia, demonstrar domínio dos elementos da estrutura narrativa. Para embasar nossa produção, nossa aula sobre como produzir um conto, temos aqui uma reflexão sobre um conto, né? O conto é Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, que narra a descoberta da paixão pela literatura. E falando disso, já que a personagem desse conto é apaixonada pela literatura, você já se apaixonou por um livro? Você tem um livro que é o seu preferido, ou uma série de livros, né, que são os seus preferidos? Livro, nós podemos classificar em duas categorias. Por mais que você pense que há livros de ação, de romance, de biografia, autobiografia, uma infinidade de seções, nós podemos classificar a literatura de duas formas. Há livros bons e livros ruins. Livros que todas as pessoas conseguem ler, compreender, aprender alguma lição, ter um entretenimento, um momento de lazer, e tem outros que não são agradáveis, que não têm uma história, que não têm uma temática bem construída, né? Podemos dividir livros dessa forma: bons ou ruins, uma literatura boa ou ruim. A boa é aquela que serve para todas as idades e todos os gostos. Com base nisso, vamos conversar sobre a situação inicial e o conflito do conto Felicidade Clandestina. Isso mesmo, o que acontece no início, na introdução deste conto? Nós temos a apresentação das personagens, são duas na introdução: a narradora e a filha do dono da livraria. São personagens que são opostas, de certa forma. Então, a narradora é a protagonista, é a principal, e a antagonista, que tenta impedir, que tem ali, faz parte do conflito dessa história, a filha do dono da livraria. Essa história, nós temos o ambiente sendo as ruas do Recife e, mais precisamente, a frente da casa da filha do dono da livraria, a filha do livreiro. O tempo em que essa história se passa, possivelmente alguns dias, pois nós temos um indicativo da própria narradora falando que existe o drama do dia seguinte. Então ela tem esse drama de sempre ter que voltar no dia seguinte em busca do livro. E falando em livro, nós falamos do conflito deste conto. Então as personagens aí combinam de uma emprestar o livro da outra. A filha do dono da livraria tem o livro As Reinações de Narizinho, e a personagem pede esse livro emprestado. Ela concorda, a dona concorda em emprestar. Somente depois a narradora percebe que esse empréstimo vai demorar um pouco de tempo, porque ela vai algumas vezes em busca do livro e sempre o livro está emprestado para alguém. Pelo menos é o que diz a dona do livro. Então a narradora chega, pede o livro emprestado. Não, uma menina passou aqui e pegou. No dia seguinte, a mesma coisa. O livro estava aqui até ontem de tarde, mas você veio de manhã, então ele já foi. Então sempre há esse drama do dia seguinte, estabelecido pelo conflito no desenvolvimento da história. Seguindo, nós vamos ver agora a sequência deste conto. Já vimos a situação inicial, o conflito, introdução e desenvolvimento. Seguimos no desenvolvimento até chegarmos no clímax e também no desfecho, na conclusão deste conto. Vamos lá. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido. Enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso, eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes eu aceito. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que eu emprestei a outra menina. E eu,
que não era dada a olheiras, sentia olheiras se cavando sobre os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa atendeu. Voltou-se para a filha e, com enorme surpresa, exclamou: "Mas este livro nunca saiu daqui, de casa, e você nem quis ler?" E o pior, para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio, a potência de perversidade de sua filha desconhecida. A potência da perversidade de sua filha desconhecida. E a menina loura, em pé à porta, exausta ao vento das ruas do Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha: "Você vai emprestar o livro agora mesmo, e para mim, e você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu?" Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa? Também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois abri-o. Li algumas linhas maravilhosas. Fechei-o de novo. Fui passear pela casa. Adiei ainda mais, indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei! Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com um livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro. Era uma mulher com seu amante. Conseguimos perceber os elementos finais aqui dessa narrativa, o clímax e o desfecho, a conclusão do conflito. Vamos lá ao exercício 1. O enredo de uma narrativa é constituído de introdução, conflito, clímax e desfecho. Qual é o clímax? Ou seja, quando o conflito atinge seu ponto máximo? Responda.
Voltamos, conseguiu perceber qual é o clímax, qual é o ponto de maior tensão, o ponto máximo dessa narrativa? Vejamos. O momento em que a mãe, a esposa do livreiro, aparece e pede explicações às meninas sobre o que acontece, pois deveria ter notado a presença diária da menina conversando com sua filha. Isso mesmo, esse momento é o momento que representa o clímax deste conto. Então a mãe da menina que tinha o livro percebeu que a colega ia várias vezes, vários dias, né, até a sua porta e nunca saía com nada ou a conversa era muito rápida. E até que um dia ela resolveu perguntar para as meninas o que estava acontecendo. Esse momento é o clímax, onde a gente começa a encaminhar o texto, a encaminhar a leitura também para a conclusão do conflito. Exercício número 2. O desfecho de um conto tem a finalidade de apresentar a resolução do conflito. Identifique esse elemento estrutural da narrativa no conto lido. Então, qual é o desfecho deste conto? Voltamos, conseguiu identificar qual é o desfecho, a resolução do conflito? Então, o livro vai ser emprestado ou não? O que você conseguiu identificar? Em Felicidade Clandestina, o desfecho ocorre no empréstimo do livro e nas atitudes inusitadas da menina. Isso mesmo. Então, a resolução do conflito. O livro foi, sim, emprestado. A colega narradora, que gostaria de ter o livro por alguns dias, na verdade, conseguiu o livro por o tempo que quisesse, né? Foi isso que a mãe disse, que o livro ficaria com ela o tempo que ela achasse conveniente, o tempo que ela preferisse. E ainda, a gente tem algo inusitado, porque ela faz várias ações inusitadas aí no encerramento deste conto. Ela abraça, já na verdade no caminho, né, para a casa dela, ela já não volta correndo como antes, nem pulando, ela vai calmamente, ela se perde no tempo. Fora isso, ela faz várias situações, ela guarda o livro, finge que perdeu, lê algumas páginas, depois para de ler e volta, ela fica aproveitando o livro várias vezes, né? E falando ainda sobre o nosso conto, agora a respeito da linguagem empregada, temos 3 perguntas. Que variedade linguística foi utilizada? As formas verbais predominam em que tempo? O discurso empregado é direto ou indireto? Como ficamos sabendo da fala das outras personagens? Responda.
Voltamos. E aí, conseguiu identificar qual é a variedade linguística utilizada nesse conto e também o emprego dos verbos? Em que tempo se dá? Vejamos. A variedade é a norma padrão, então nós não temos empregos de gírias, temos uma linguagem que respeita a norma padrão da nossa língua. Ainda, o verbo, a maioria, ocorre no pretérito, e nós temos a divisão daí de ocorrências no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. E a fala das personagens, como sabemos da fala da a filha do dono da livraria, a dona do livro, né? E também a fala da sua mãe. É através de travessão, de aspas, do discurso direto? Não, é através do discurso indireto. A narradora que nos conta o que cada uma falou em determinados momentos desta narrativa. Vejamos essa questão verbal no último trecho, no último parágrafo do conto. Nós temos aqui: a felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei, eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com seu amante. Então veja, nós temos as formas verbais. Iria, temos pressentia, vivia, havia, era, sentava. Temos ainda o era novamente e novamente. Verbos no pretérito perfeito ou imperfeito, só nesse parágrafo. Ainda falando sobre o desfecho dessa história, né? Utilizando essa questão da linguagem, do emprego da norma padrão, dos verbos, nós temos aqui uma comparação bem no último trecho. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com seu amante. Veja só, aqui nós temos a conclusão final mesmo, né? O fim da história, podemos dizer. A conclusão já é final, né? Mas temos aqui um reforço, um destaque, isso que eu quero expressar para você. Que esse fim mostra a resolução do conflito e mostra que a leitora, ela teve a oportunidade de ter o livro, pelo tempo que quisesse, e iniciar essa viagem pelo mundo da literatura. É isso que a narradora nos conta, que a autora escreveu sobre isso, né? Que a menina virou uma mulher e viajou através da literatura, através do livro, que se tornou seu companheiro, seu amigo, ali diante de vários eventos. Inclusive, até falando sobre o livro, que era o que foi emprestado, a Reinações de Narizinho, na época desta história, onde foi escrita, era um dos poucos livros que havia sobre literatura infantil. Lembrando que falamos de literatura boa ou ruim no início, mas sim, focada somente no público infantil, era um dos poucos livros que eram encontrados no Brasil para esse público. Voltamos agora aos nossos exercícios, temos mais um, o de número 4. Leia comigo. O homem subiu os 2 lances de escada, degrau por degrau, quase sem perceber o que o fazia. Sua única ligação com o espaço em torno era o peso do laptop que levava na mão direita. Isso ele sentia, mas sua mente estava longe dali, concentrada no trabalho urgente que teria de fazer em casa à noite. Subiu e enfiou a chave na porta, no exato instante em que a luz... Letra A. Você leu o início de um conto de Heloísa Seixas. Dê continuidade a ele. Isso mesmo, você tem uma situação inicial, uma introdução aqui, sendo encaminhada para o conflito. Você vai pensar no conflito dessa história, no clímax, no desenvolvimento, então, e também no desfecho, na conclusão desse conflito que você vai criar. O que vai acontecer quando a luz acendeu? No instante em que a luz acendeu, ou então no instante que a luz apagou? Vai pensando o que aconteceu com a luz e na sequência dos fatos. É o seu trabalho. Comece.
Voltamos. Lembrando, esse exercício você pode fazer no tempo que achar conveniente. Para a correção, sugiro que você entre em contato com o seu professor e assim ele possa, junto com você, corrigir a sua produção textual. Na aula de hoje, realizamos a leitura de trecho de conto, reconhecemos características composicionais da narrativa como personagens e suas características, o espaço, tempo, situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Estamos no fim, desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!